começando a gravar uma série de vídeos a respeito do tema hidrostática. Para poder falar sobre hidrostática, neste primeiro vídeo, eu vou falar de seus aspectos gerais, como, por exemplo, em que situações você aplica esses conhecimentos e quais os conceitos estão envolvidos no estudo da hidrostática. Começando o raciocínio, a introdução envolve o conceito de fluido. Portanto, um fluido é uma substância que tem a capacidade de se deslocar por um duto, que é uma tubulação ou um canal, assumindo a forma desse duto em cada ponto do caminho. E ainda, devido a essa capacidade, os fluidos oferecem pouca resistência às mudanças na sua forma. De acordo com esse conceito, podemos dizer que líquidos e gases são fluidos. Continuando o raciocínio, agora falando sobre os modelos atômicos que representam gases e líquidos. Primeiro, a respeito dos gases, moléculas muito distantes entre si, e isso torna os gases muito compressíveis, ou seja, compressíveis é a capacidade de comprimir essa substância. Portanto, você tem um recipiente, dentro desse recipiente algumas moléculas de gás, essas moléculas de gás com um movimento aleatório, e o espaço entre entre uma molécula e outra, na verdade isso vai ser a distância entre uma molécula e outra, ela é considerável. Então, devido à distância entre uma molécula e outra, dá para essa substância uma compressibilidade significativa. Ainda em relação aos gases, as moléculas colidem umas com as outras, como se isso daqui fosse uma grande mesa de sinuca. E também essas moléculas vão colidir contra a parede do recipiente, mantendo o recipiente pressurizado. Agora passando para o modelo de líquido. As moléculas estão muito próximas entre si, tornando os líquidos pouco compressíveis, ou seja, como a distância entre uma molécula e a molécula vizinha é pequena, comprimir um líquido é muito difícil. Ainda sobre este líquido, as moléculas deslizam umas entre as outras, permitindo que o líquido facilmente tome a forma do recipiente. Agora, falando especificamente do conceito massa específica e densidade volumétrica de massa. Primeiro, a respeito de massa específica de uma substância pura, ok? Massa específica da substância pura é designada pela letra grega ni, ok? Isso vai ser igual à razão entre a massa da substância e o seu volume. Já o outro conceito, o de densidade de um corpo, vai ser densidade do corpo é massa do corpo dividido pelo volume do corpo. Ah, mas professor, esse conceito de massa específica e esse conceito de densidade, eles são iguais. A resposta que eu tenho para você é nem sempre. Por que nem sempre? O conceito de massa específica e o conceito de densidade do corpo só vão ser iguais se você estiver trabalhando com um corpo maciço, ou seja, algo que não seja oco, como, por exemplo, uma barra de ouro, ou uma barra de um metal qualquer, ou, por exemplo, um tijolo, ok? Nessas situações de corpos maciços, esses dois conceitos vão ser iguais. Para um corpo maciço e homogêneo, então nós vamos ter que a densidade do corpo ela é menor ou igual que a massa específica da substância, ok? Então, estamos discutindo densidade do corpo, massa específica da substância, ok? Unidades de massa específica e densidade. Vamos lá. No sistema internacional
a massa específica e a densidade são medidas em quilograma dividido por metro cúbico. Portanto, massa dividido por volume. Entretanto, as unidades grama por centímetro cúbico e quilograma por litro são muito usadas e práticas. Relacionando essas unidades, nós vamos ter a seguinte representação entre elas, ok? Então, ó, fazendo uma relação entre isso, quilograma por metro cúbico, e grama por centímetro cúbico, ok? E também quilograma por litro. O que nós vamos ter? Que 1 grama por centímetro cúbico é igual a 1000 quilograma por metro cúbico, ok? 1 tonelada, ok? 1000 quilogramas é 1 tonelada. Isso daqui vai dar 1 quilograma por litro, ok? Agora, sobre a hidrostática, fazendo uma discussão a respeito do conceito de pressão. A pressão, simbolizado pela letra P, de uma força, aplicada sobre uma superfície de área A, é dado pela seguinte razão. Razão é divisão, ok? Vamos lá? Pressão vai ser igual a força. Esse Nzinho é para indicar força normal, ou seja, é uma força perpendicular a uma área. Então vamos lá. Sendo Fn, ou seja, a força normal, a intensidade da componente de força normal, a superfície. Entenda normal como sendo a mesma aqui, perpendicular, ou seja, que faz 90 graus com a superfície. Pressão é uma grandeza escalar, não é vetor, ok? Então, para a grandeza pressão, a gente não faz a discussão de direção e sentido. A grandeza escalar pressão, ela é definida somente por um valor numérico. Continuando, no Sistema Internacional de Medidas, a pressão ela é medida em newtons, que é a medida de força, dividido por metro quadrado, que é a medida de área, ok? Então, pressão, newton, dividido por metro quadrado. Essa unidade, newton por metro quadrado, ela é denominada de Pascal, em homenagem ao cientista. O símbolo é PA. Outras unidades de pressão são muito utilizadas. São elas a atmosfera, cujo símbolo é ATM, o milímetro de mercúrio, ok? Também chamado de Torricelli, e também o PSI, Pound per Square Inch, ou seja, polegada por libra por polegada quadrada, ok? Essa unidade PSI ela é muito usada em máquinas pneumáticas, por exemplo, a máquina de encher pneu de carro lá no posto. Lá você vai encontrar uma unidade de medida em PSI, para encher o pneu. Então, vamos relacionar essas unidades de medida, ok? Que é atmosfera, milímetro de mercúrio e PSI. Nós vamos ter a seguinte relação, que uma atmosfera, ou seja, que é a pressão exercida ao nível do mar, vai ser igual a 1 vezes 10 à quinta, ou seja, 1 vezes 10 à quinta é o número 1 com 5 zerinhos do lado, ok? Dá 100 mil. Então, uma atmosfera são 100 mil Pascal, ou pascais, né? Na verdade, vai para o plural. Então, uma atmosfera são 100 mil pascais, e isso vai ser igual a 760 milímetros de mercúrio, que é igual a 14,7 PSI. Não precisa decorar esses valores, é apenas uma referência para que nós conseguimos relacionar atmosfera, Pascal, milímetros de mercúrio e PSI, ok? Continuando o raciocínio, então, outras unidades de pressão são utilizadas, como, por exemplo, o hectopascal.
Esse hectopascal ele é utilizado em equipamentos de medição na aeronáutica e também na geografia. O hectopascal, portanto, ele vai ser um múltiplo do pascal, ok? Ele vai ser um múltiplo no seguinte sentido. O pascal é 1 vezes 10 a quinta, ok? Então, o hecto, ok? Ele está relacionado com 100 pascais. O hecto, ele está relacionado com 100 pascal, ok? Então, o hecto, que é um múltiplo do pascal, ele vem relacionado aqui com um múltiplo que é 100 pascal. Então, fica 1 vezes 10 a quinta hecto, que é 100 pascal. Há duas contribuições para a pressão exercida pelos fluidos: a térmica e a gravitacional. Vamos falar sobre cada uma delas. Primeiro, a contribuição térmica. A contribuição térmica é devido ao movimento de agitação molecular causado pela temperatura. Essa parcela é muito mais significativa nos gases, ou seja, para os gases, a temperatura, ok, influencia muito no movimento de agitação. Quanto maior a temperatura, mais o gás se agita. Agora falando sobre a pressão nos fluidos. Aqui ainda falando no modelo de gás. Então você tem um recipiente que contém gás em seu interior. Se pudéssemos dar um zoom nesse recipiente, a imagem seria aproximadamente isso. Moléculas muito velozes se movimentando em todas as direções e uma delas colidindo com a parede do recipiente. Olha o zoom, ok? E aqui a gente tem que a pressão exercida por um gás em um recipiente deve-se às inúmeras colisões entre as moléculas desse gás e as paredes do recipiente. Então, a todo instante, há diversas colisões das moléculas com a parede do recipiente. E aqui a gente vai ter uma definição de pressão para esse recipiente, dado pela colisão de cada molécula com as paredes do recipiente. Continuando, a contribuição gravitacional, associado às forças de coesão, mantém as moléculas aglutinadas no fundo do recipiente. É assim que vai atuar a contribuição gravitacional. Que nós vamos ter, portanto, que essa parcela é muito mais significativa nos líquidos. E o que você vai ter como representação? Olha a imagem te mostrando isso em um líquido. Ok? O líquido só exerce pressão nas superfícies com as quais ele tem contato. Então, como as moléculas só estão em contato com essa parte do recipiente, é nessa parte que o líquido vai exercer pressão. Essa outra parte, acima da superfície do líquido, não sofre a atuação da pressão do líquido. Continuando o raciocínio, devido à distribuição não uniforme do ar atmosférico, a pressão atmosférica diminui à medida que nos afastamos da superfície da Terra. Outros planetas, por terem massas diferentes da Terra, têm valores diferentes de pressão atmosférica em sua superfície. Então, isso pode variar de planeta para planeta, ok? Fazendo uma imagem aqui para deixar mais claro esse raciocínio para você a respeito de pressão atmosférica. Então você tem aqui uma superfície, uma parte da superfície do nosso planeta, ok? A superfície terrestre. Você tem aqui uma altura de 500 quilômetros, por exemplo, ok? E aqui nós vamos delimitar uma coluna imaginária de ar, ok? Então, aqui em cima você tem toda a atmosfera, mas eu estou interessado em analisar somente essa coluna aqui, que já vai servir para o nosso entendimento. O que vai acontecer? Quanto mais próximo da superfície, maior é a proximidade entre as moléculas de ar aqui na atmosfera. Portanto, a pressão atmosférica ela vai diminuir com a altitude, por influência da gravidade. Portanto, mais próximo da superfície,
maior a gravidade. Então aqui as moléculas estão mais juntas. Conforme você aumenta a altitude, a gravidade fica menor e as moléculas passam a ficar cada vez mais espaçadas. A uma altitude de 500 km, ok? Você tem aqui o ar mais rarefeito e um espaço muito grande entre uma molécula e outra, tornando aqui nessa região a respiração um fenômeno extremamente difícil de acontecer sem o uso de equipamento. Falando das pressões em líquido, isso vai ser designado pelo teorema de Stevin, ou Stevin, se você preferir. A pronúncia não é importante, o que importa de conhecimento é que a diferença de pressões entre dois pontos de um líquido em equilíbrio é igual ao produto da diferença de níveis entre esses pontos. Essa diferença de níveis entre os pontos, designado pela letra H, pela massa específica do líquido, o Ni, que foi mencionado no começo do vídeo, e pelo módulo da aceleração da gravidade local, designado pela letra G. Então nós vamos ter H, Ni e G para um ponto e H, Ni e G para outro ponto. É uma diferença entre esses três fatores. Deixando isso mais claro, com uma imagem, a gente tem aqui três pontos bem definidos. O ponto 1, mais próximo da superfície, o ponto 2 e o ponto 3 a uma mesma profundidade. O que nós vamos ter em termos de pressão do líquido? A pressão no ponto 3 é igual à pressão no ponto 2, porque o ponto 3 e o ponto 2 estão a uma mesma profundidade em relação à superfície. Então, pressão em 3 vai ser igual à pressão no ponto 2, que é igual à pressão no ponto 1, só que aqui a pressão no ponto 1 deve ser acrescida do fator massa específica vezes a aceleração da gravidade vezes a altura. Então, essas duas pressões são iguais, e elas são iguais à pressão no ponto 1 mais essa relação Ni, G vezes H. Reescrevendo isso, a gente tem P1, P2 menos P1, ou seja, aqui nós estamos rearranjando esta equação, ok? P2 menos P1 vai ser igual Ni, G e H. Então nós temos a diferença entre dois pontos, a diferença de pressão entre dois pontos, entre o ponto 2 e o ponto 1, vai ser igual a massa específica do líquido vezes a aceleração da gravidade vezes a altura que separa esses dois pontos. Caso o ponto 1 esteja na superfície do líquido, nós teremos o seguinte raciocínio, que o P1 vai ser igual à pressão atmosférica, porque na superfície do líquido o que vale é aquela pressão atmosférica da coluna de gás que eu mostrei para vocês no slide anterior. Então, o P1 vai ser igual à pressão atmosférica e o ponto P2 vai ser igual à pressão atmosférica mais essa relação Ni, G e H. Porque no ponto 2, ok, você vai ter tanto a pressão atmosférica quanto também a pressão do líquido, da coluna de líquido que está acima do ponto P2. Falando agora da experiência de Torricelli, ok? Aqui você tem um diagrama dessa experiência, é um recipiente e dentro dele contém mercúrio, ok? Considerando um ponto A e um ponto B, esse ponto A está dentro de um recipiente que contém também mercúrio, e aí nós vamos ter o seguinte. A figura mostra o arranjo experimental necessário para a realização da experiência de Torricelli. Nesse arranjo, um tubo de vidro, ok, é totalmente preenchido com mercúrio e emborcado em um recipiente que também contém mercúrio. Então, o que nós vamos ter? Ao nível do mar, a gente observa que a coluna de mercúrio dentro do tubo eleva-se a aproximadamente 76 centímetros
acima do nível de mercúrio do recipiente. Então, voltando aqui no slide da imagem, ok? Aqui na superfície do líquido, dentro do recipiente, nós temos pressão atmosférica e você vai ter um equilíbrio entre essa coluna de mercúrio no tubo e o mercúrio no recipiente. Ao atingir esse equilíbrio, você tem aqui um equilíbrio entre pressões, ok? Então, sendo a pressão atmosférica o valor da pressão ao nível do mar, conhecido como atmosfera normal, nós vamos ter o seguinte. Pressão atmosférica é 1,013 vezes 10 a quinta pascal. Ou seja, isso daqui vai ser numericamente igual a 1 vezes 10 a quinta pascal, ou seja, 100 mil pascais, como a gente já disse em alguns slides anteriores. Esse 10, 1 vezes 10 a quinta pascal, ele é numericamente igual a essa coluna de mercúrio, ou seja, 760 milímetros de mercúrio. Traduzindo esses valores aqui para uma coisa que a gente possa conseguir imaginar no nosso dia a dia essa pressão atmosférica de 1 atm corresponde a 760 milímetros de mercúrio, seria equivalente a nós seres humanos estarmos constantemente submetidos a uma pressão atmosférica que é comparável a estarmos mergulhados a uma profundidade de 11 metros e meio na água. Então, é como se nós vivêssemos constantemente submersos a essa profundidade, ok? De uma atmosfera. Falando agora do princípio de Pascal, qualquer variação de pressão em um ponto de um fluido é transmitida integralmente para todos os pontos da mesma massa fluida. O aumento da pressão na superfície do fluido é transmitido para todos os seus pontos. Uma imagem para poder deixar isso mais claro. Você tem aqui um recipiente, um líquido dentro do recipiente, e você tem aqui um êmbolo que pode comprimir esse líquido. Então, nós vamos ter aqui o princípio da prensa hidráulica. Por exemplo, o que está acontecendo? Você está aplicando uma força em uma extremidade e na outra extremidade da prensa você está recebendo uma outra força. Você tem aqui uma possibilidade da multiplicação de forças, ok? Você tem aqui uma relação entre força e área de um lado e aqui do outro lado você tem uma outra relação entre força e área. O que nós vamos ter? F1 dividido por F2, ou seja, essa força aplicada e dividido por essa força recebida vai ser igual a área 1 dividido pela área 2, e isso vai ser igual à divisão entre as densidades. A densidade do lado direito dividido pela densidade do lado esquerdo. Princípio de Arquimedes. Um corpo total ou parcialmente mergulhado em um fluido em equilíbrio recebe deste uma força em direção vertical e sentido para cima, cuja intensidade é igual à do peso do fluido deslocado pela parte imersa do corpo. Deixando isso mais claro, você tem um recipiente, dentro dele contém um líquido, e dentro desse líquido você tem um corpo totalmente imerso. Então esse corpo ele fica submetido a uma força que nós vamos chamar de empuxo. Essa força ela é na direção vertical e o sentido dela é para cima. Ela aponta para a superfície do líquido. Então vamos lá, matematicamente a gente vai escrever que o empuxo ele depende de 3 fatores: a densidade do fluido, vezes a aceleração da gravidade, vezes o volume do corpo que está submerso. Você tem aqui um corpo submerso, ok? E a pressão que o líquido faz é ao longo de toda a superfície do corpo, ok? Como essa parte de baixo ela está em uma profundidade maior do que essa parte de cima, então nessa extremidade inferior o empuxo
a força que o líquido exerce sobre o corpo ela é maior do que aqui em cima, que está em uma profundidade menor. Agora, analisando 3 situações distintas, ok? Você tem aqui, na primeira situação, o empuxo, sendo ele a força resultante das forças de pressão exercida pelo fluido sobre a superfície de um corpo imerso, você vai ter a interação gravitacional sobre o objeto, ou seja, a força-peso puxando para baixo e o empuxo empurrando para cima. Então, analisando o equilíbrio entre as duas forças, você vai ter que na situação A, esse corpo ele vai flutuar. Desculpa, na situação A, que é essa primeira situação, o corpo ele afunda, pois o peso é maior do que o empuxo. Ou seja, essa força ela é maior do que o empuxo, então se a força para baixo é maior do que a força para cima, esse corpo ele vai afundar. Aí na situação B, nós vamos ter que o corpo ele se desloca para a superfície, pois o peso é menor do que o empuxo. Então, na situação B, o equilíbrio entre as duas forças, se o empuxo é maior, então aqui o objeto vai se deslocando para a superfície e irá flutuar, ok? Porque a força que empurra para cima, que é o empuxo, é maior do que o peso que puxa o objeto para baixo. É como se fosse um cabo de guerra entre as duas forças, ok? Ganha quem tem maior módulo. E, por fim, na situação C, nós vamos ter que o corpo ele fica em equilíbrio, ou seja, ele fica em repouso. Nós vamos chamar isso de equilíbrio hidrostático, ok? E aqui o peso é igual ao empuxo. Então, nesse cabo de guerra, ninguém ganha, portanto, o bloco nem sobe, nem afunda. Agradeço a sua atenção até aqui, deixo as referências dos livros que eu utilizei para construir essa aula. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário e a gente se encontra no próximo vídeo.